Bem, pessoal, vamos dar início hoje a mais um conteúdo que é bioética, né? Bio, a gente sabe que é vida, né? E ética é o que nós já trabalhamos, né? Que nós já temos conhecimento, que é a nossa consciência, que é o nosso eu, é o nosso agir de forma ética, tá? Então agora nós iremos adentrar bem na nossa profissão, onde nós temos dentro da bioética, alguns dilemas bioéticos, tá? Nós temos dilemas que são bastante complexos, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, a clonagem, a reprodução assistida, tá? Que em todos nós temos que ver o que é que o nosso código de ética nos orienta e o que é que nós podemos fazer diante do nosso paciente, tá? Diante da situação em que nós estamos vivenciando com o nosso paciente. Pessoal, só um minutinho aqui. O computador vai descarregar, só um minuto. Obrigada. Então, pessoal, que são dilemas mais complexos, né? E nós temos que ver o que é que nós vamos fazer com o nosso paciente, lembrando que nós sempre devemos seguir o que o nosso código de ética nos orienta, tá? E também, pessoal, nós temos alguns dilemas bioéticos que são corriqueiros no nosso dia a dia, certo? E que muitos deles nós temos que fazer uma autoavaliação se nós realmente estamos seguindo o nosso código de ética. Quando, infelizmente, às vezes. Pode falar, Matheus. Matheus, vai falar ou levantou a mão sem querer? Acho que foi sem querer, ele não quer falar, não. Mas fique à vontade quando quiser. Que a gente precisa fazer uma autoavaliação com relação às nossas ações, né? Como, por exemplo, às vezes nós observamos colegas nossos fazendo procedimentos que não são da enfermagem, né? Como nós temos aí a sutura, que muitos colegas nossos fazem a sutura, né? De acordo com os princípios da bioética, a gente não pode. Pessoal, Matheus está falando que tá ruim. Todo mundo está achando que tá ruim? Senhor, o que é isso nessas internets da vida? Dalila, tá escutando direitinho, Tamires? Ou é todo mundo? Ou é só Matheus? Dalila, Matheus, aquele moreninho que faz faculdade com a gente. E professora, tá dando para ouvir perfeitamente, sim, viu? Eu sei, porque Matheus, eu nunca vi Matheus aparecendo. Deve ser a internet, Matheus, que as meninas estão dizendo que tá bom. É porque essa internet realmente tá horrível. Viu? Mas aí, qualquer coisa também tá gravado, certo, Matheus? Mas você vai dando um toque aí, se melhorou um pouquinho. Olha aí, agora ele vai assistir todas as aulas, né, Matheus? Agora comprou o celular. Muda de canto, Matheus, para ver se melhora, tá bom? Qualquer coisa tu vai me falando também. Pessoal, aí tem outros, né, dilemas bioéticos que nós passamos, né? Como, por exemplo, às vezes a nossa vizinha, né, que a gente conhece desde criança, a gente sabe desde que nós éramos crianças,
que ela toma uma medicação injetável, né? Mensalmente ela faz uso dessa injeção. E daí agora, né, nós já formados, nós já trabalhando e tudo mais, né? A nossa vizinha vem nos pedir para administrar esse injetável, né? Administrar essa injeção. E daí nós saber, aí do que é que a gente faz? A gente pede à nossa vizinha a prescrição medicamentosa, porque nós sabemos que dentro do nosso código de ética, nós só podemos administrar medicação, seja ela qualquer medicação, se prescrito, né? Mas a nossa vizinha, ela não tem a receita, porque de tanto ela tomar, então ela já está adaptada a ir lá na farmácia, comprar sem receita, então todo aquele processo que não, né, cabe a nós resolvermos, né, que aí é coisa de farmácia, farmacêutico, não vem ao nosso caso. O que vem ao nosso caso é, nós administramos ou não administramos, né? Isso é um dilema bioético. Às vezes a gente acaba passando por isso e nem observa, né? Que é um dilema bioético, tá? O que é que eu vou fazer? Eu administro, porque eu sei porque é minha vizinha e eu sei que ela toma desde há anos e anos, porque eu via desde criança, tá? Sei que não vai causar nenhum mal nela, porque ela já é acostumada a tomar medicação, mas o meu código de ética me proíbe de administrar medicação se não estiver prescrito. E ela não tem prescrição, tá, pessoal? Isso é um dilema bioético, ok? Então, só quero mostrar para vocês que nós temos dilemas bioéticos bem complexos, como aborto, eutanásia, né, contracepção de emergência, transgênicos, e nós temos dilemas bioéticos corriqueiros, que nós passamos no nosso dia a dia, tá? Porém, nós temos que refletir, né, que é a nossa reflexão, tá? Sobre determinada situação, e daí decidir como a gente vai fazer. Logicamente que quando a gente está no campo, né, no serviço, nós já estamos cientes do que o nosso código de ética nos recomenda. E é em cima dele que nós temos que nos basear, se fazemos determinado procedimento ou não, tá? Aí a situação, ela vai fazer com que você reflita e aí acaba se tornando um dilema bioético. Pode até o próprio paciente, né? Ele acaba fazendo essa administração, né? Logicamente que isso tem que ser supervisionado, tá? Isso tem tem que haver uma supervisão do profissional, né? Se está sendo bem administrado, se o rodízio está sendo feito, né? Então, todo o processo, né? A gente não pode só deixar o paciente como ele queira, não, tá? Precisa-se de uma supervisão, precisa de um acompanhamento, né? Nem que seja quinzenalmente, mensalmente, mas isso precisa ser visto e o paciente e a família orientado, tá? E além disso, nós temos lá o agente de saúde que também vai fazer essa supervisão, certo? Então, ok, pessoal? Então, dentro da bioética, nós iremos passar por determinados dilemas bioéticos, tá? E nós temos que usar a nossa reflexão, a nossa ética, o nosso compromisso com a nossa profissão, com o nosso código de ética, para que a gente vá tomar determinada decisão, ok? Então, bioética, como conceito, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Então, bioética, bios, vida, ethos, relativo à ética, né? Bioética é o estudo transdisciplinar entre biologia, medicina e filosofia, que no caso é a filosofia, especialmente as disciplinas da ética, da moral e da metafísica, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana em geral e da pessoa em particular,
tá? Então, por que ela é transdisciplinar, a bioética? Porque ela não envolve só uma disciplina, certo? Ela envolve aí a biologia, onde a biologia nós sabemos que trabalha a vida, né? Os organismos, os seres vivos, tá? Toda essa estrutura ecológica, tá? Nós temos a medicina, que no caso aí é a ciência, e nós temos a parte da filosofia, onde nós temos que refletir diante das situações em que nós somos expostos, sempre utilizando a nossa ética, a nossa moral, tá? E os conhecimentos que são adquiridos por nós mesmos, conhecimentos que nós já temos, ok? Isso é o conceito de bioética, tá? Então, ele transcende só um conceito, transcende só um estudo, tá? São os estudos que fazem com que a gente venha a trabalhar a bioética e a estar passando e decidindo diante dos dilemas bioéticos, ok? Matheus, melhorou a internet aí? Questões onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia e os transgênicos, bem como a responsabilidade moral de cientistas em sua pesquisa e suas aplicações, tá? Ótimo, Matheus. Então, pessoal, quando a gente fala aí que não existe um consenso moral, tá? É com relação ao coletivo, não existe uma regra do coletivo com relação, né, a prática do aborto ou não, a prática da clonagem ou não, da eutanásia ou não, certo? Por quê? Porque são várias opiniões, são várias situações em que a pessoa se encontra, em que o nosso paciente se encontra, em que o profissional se encontra, onde às vezes nós temos as duas opiniões, tá? Como? Tem pessoas que são a favor do aborto, tem pessoas que são totalmente contra. Tem pessoas que são a favor da eutanásia, tem pessoas que são totalmente contra, tá? E aí nós vamos construindo o consenso, né, coletivo, onde a gente não tem umas regras, tá? De por que ser a favor, por que ser contra. Vai da reflexão, da filosofia, da situação de cada um, do que cada um pensa, né? Da situação de cada um. Particularmente, com relação à nossa profissão, nós somos proibidos com relação à prática do aborto, com relação à prática da eutanásia, né? Que são os dois dilemas bioéticos que nós vamos ver hoje, tá? Então, nós temos que seguir o nosso código de ética, tá? Que nos proíbe com relação a essas práticas, ok? E daí, pessoal, dentro da bioética, nós temos 4 princípios bioéticos, tá? Que são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, tá? Quando a gente fala em beneficência e não maleficência, a gente pode até pensar que eles acabam sendo a mesma situação. Por exemplo, a beneficência, no geral, seria fazer o bem para o nosso paciente, fazer o bem para o outro, tá? A partir do momento que eu estou fazendo bem, eu não estou fazendo mal. Vocês concordam? Tá? A partir do momento que eu estou fazendo um bem para Mateus, eu também não estou fazendo mal para ele, tá? Mas a situação, muitas vezes, né, ela passa essa questão de sempre que eu estou fazendo bem, eu não estou fazendo mal, tá? Então, por exemplo, se, né, Dalila, como colega de Mateus aí, que ambos estão com saudades, né, Dalila, Mateus estava perdendo aula porque estava sem o celular, né? Coisa que agora ele não vai perder, porque ele comprou o celular, está novinho, inaugurando, tá? Então, Mateus não deu tempo, né? Rever as aulas e tal, chegou o dia da prova, tá? Dalila vai fazer um bem para Mateus, né? Porque ela vai ajudar a dar uma colinha para ele lá na prova. Para ela está fazendo bem, né? Porque Mateus não vai ter a nota baixa, tá? Só que
Nós sabemos, olha aí, tá? Nós sabemos que ela está fazendo mal para ele, tá? Por quê? Porque ela se esforçou em estudar e ele não, tá? Ela abriu mão de outras coisas, né? De outros afazeres e ele não. Ela vai ter o conhecimento, que é o principal benefício, né? E ele não, tá? Então, mesmo ela querendo, né, fazer o bem, né, dar a cola a Mateus, no sentido de fazer o bem, dele tirar nota boa, tudo bem, ele tirou nota boa, ótimo, tá? Mas ela, ao mesmo tempo, fez o mal para ele. Por quê? Porque ele não vai adquirir um conhecimento, né? Ele não vai adquirir o conhecimento que ela tem, certo? E daí, né, isso pode deixar Mateus preguiçoso aí. Né? Logicamente, Mateus Mateus e Dalila não vão fazer isso, né? Eles não precisam disso, ok? Mas eu exemplifiquei no sentido de que, né? Muitas vezes a gente imagina que o bem é não fazer o mal, mas às vezes a gente está fazendo o bem no intuito realmente de fazer o bem, mas, né, por trás, nas entrelinhas, a gente pode estar fazendo um mal para outra pessoa, e no caso da nossa profissão, um mal para o nosso paciente, tá? Vamos ver aí os slides, que aí a gente vai exemplificando melhor. Então, beneficência, o princípio da beneficência. Exatamente, Tamires, acaba sendo mal porque ele não vai adquirir o conhecimento, né? Apesar que ela fez um bem para ele, porque agora, né, ele está lá com 10. A nota foi o 10, então no boletim ele vai estar ótimo, né? Mas o conhecimento ele não vai ter mais, né? Principalmente porque ele não vai buscar, né? Porque, né, isso vai de aluno para aluno, né? Mas como ele é um aluno bom, ele vai mesmo assim, tirando 10, ele vai buscar o conhecimento. Mas tem alunos, né, que não têm esse pensamento e daí eles não vão buscar porque eles já estão com 10 e pronto, né? É a questão da nota se sobressair com relação ao conhecimento, né? Ser mais importante do que a aquisição do conhecimento, né? Aí vai da situação, dos pontos de vista, né? Do que cada pessoa como cada pessoa interpreta, certo? Então, beneficência, né, o princípio da beneficência é o que estabelece que devemos fazer o bem aos outros, independente de desejá-lo ou não. É importante distinguir entre 3 conceitos. Beneficência é fazer o bem. Benevolência é desejar o bem. E benemerência é merecer o bem, tá? Todos eles entram no princípio da beneficência, que é o bem para o outro, tá? A beneficência é fazer o bem independente de qualquer coisa, tá? Eu vou fazer o bem para ele, né? Da maneira que eu acho que seja correto, tá? Então, se Dalila achar que Mateus não vai aprender, então ela não vai dar pesca para ele, e ela está fazendo bem, certo? Isso na ética dela, na reflexão dela, porque nós estamos trabalhando bioética, e beneficência é um princípio bioético, ok? Benevolência é desejar o bem. E daí, pessoal, nem sempre nós desejamos o bem para todas as pessoas, né? Lembram que lá em Kant, quando a gente viu ética, né? Kant fala que nós, por natureza, nós temos sentimentos bons e sentimentos ruins, tá? Então, talvez lá uma pessoa, né? A gente não deseja o bem para ela, certo? Mas, como profissionais, mesmo a gente não desejando o bem, se ela vier até nós e nós tivermos que assistir essa pessoa, que cuidar dessa pessoa, mesmo a gente não tendo a benevolência, que é desejar o bem para ele, mas nós temos que ter a beneficência, que é fazer o bem. Tá? Nós temos que tratar bem o nosso paciente, independente
de qualquer outra situação, certo? Quando eu falo em qualquer outra situação, problemas pessoais, tá? Lá, no meu ambiente de trabalho, eu sou a profissional Clélia. Fora no meu ambiente de trabalho, eu sou a pessoa Clélia. Então, aí eu posso não desejar o mal para essa pessoa. Oi. Eu já cheguei a presenciar um caso de um estrupador, né? Que ele estava preso, os presos acabaram batendo nele e tudo, e ele ficou muito mal, e a polícia trouxe ele para o hospital. E quando chegou lá no hospital, eu vi, assim, vários enfermeiros, até médicos, assim, que ficaram meio assim para poder atender ele, depois que souberam que aconteceu aquilo porque ele tinha sido preso por estupro, né? Estupro de uma criança. Aí eu fiquei assim, imaginando, eu no caso, né? Eu também fiquei imaginando eu no caso. Se eu teria aquela mesma, aquela mesma atitude, porque é complicado, a gente dá uma revolta grande. Mas como a gente é um Isso. profissional, a gente tem que atender. Exatamente, né? É aí que entra outro dilema bioético aí, tá, pessoal? Nós sabemos que aquela pessoa é amoral, né? Porque ela vem de uma violência física, onde a vítima é uma criança, que eu acho que a raiva aumenta mais, né? Porque é uma pessoa indefesa, né? E daí nós temos que prestar a nossa assistência, nós temos que prestar o nosso cuidado, né? Já tive que né, assistir, cuidar de pessoas, de presidiários, né? Lá no nosso serviço mental, e que assim nos dá aquela revolta, aquela vontade de não fazer, mas nós estamos, né? Nós fazemos um juramento e nós temos que cumprir, né, com esse juramento, com ética, com responsabilidade, com sigilo profissional, né? É a mesma coisa quando acho que foi Tamires, não foi que falou aí? Quando a gente está atendendo uma mulher que, né, veio de um aborto induzido, não foi Tamires, né, ela praticou o aborto induzido, né, ela praticou na casa dela e tudo mais, ou foi para um desses açougueiros, né, e daí ela apresentou uma hemorragia, tá? Nós, pessoal, temos que assistir essa paciente, tá? Ela está sobre os nossos cuidados, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa assistência. Vai já, Dalila. E daí, nós precisamos tratá-la da melhor maneira possível, sem julgamentos, sem expressões de valores, tá? Porque, primeiro, nós não sabemos o que a levou a cometer, né, essa atrocidade, tá? O que nós precisamos fazer é assisti-la da melhor maneira possível, tá? Intimamente, nós vamos ter esses julgamentos, né, de raiva, né, seja do exemplo que Tamires falou, seja da questão da mulher que realmente, né, praticou o aborto e nós sejamos contra, tá? Mas nós estamos lá para assistir o nosso paciente, tá? E que essa assistência seja da melhor maneira possível. Fala, Dalila. Professora, a respeito desse negócio do aborto, se for por caso de estupro ou que esteja correndo risco à vida da mãe, ela pode fazer o aborto, mas a gente, como profissional de saúde, se a gente quer participar, a gente não é obrigado, né? Isso. No caso do aborto legal, né? A gente vai ver mais na frente. O aborto legal, né? Quando a justiça realmente está tudo legalizado, comprovado pela justiça e tudo mais. Nós, profissionais, não somos obrigados a participar, tá? Do aborto legalizado. Só que, caso a gente não queira participar, nós temos que passar essa responsabilidade para um colega nosso, tá? Então, a gente tem que buscar outro profissional, ou a instituição, né, tem que buscar outro profissional que faça as atividades que seriam feitas por nós, tá? Mas nós não somos obrigados a passar como é que Dalila falou?
a prestar essa assistência, não. Porém, nós temos que organizar tudo, né, para que o nosso colega fique no nosso lugar e essa pessoa seja bem assistida, tá certo? Então, tranquilo com relação à beneficência e, né, às vezes, né, as pessoas não merecem realmente a benemerência, mas elas têm que ser bem tratadas. Em caso de risco para a gestante e no caso de anencefalia, tá? Onde a criança não está desenvolvendo. Tá certo? São as três condições de se legalizar o aborto. Tá? Em caso de estupro, em caso do bebê não de haver uma má formação, tá? O bebê não está se formando, e no caso de risco para a gestante, certo? Para a mulher. Ok, pessoal? Então, com relação a... Eu tive na minha segunda gravidez, eu tive que fazer o aborto porque não estava se desenvolvendo, o feto não estava se desenvolvendo. Aí teve que ser feito o aborto induzido, né, que é chamado. Uhum, isso. Então, no caso da beneficência, nós temos aí, né? O princípio da beneficência é fazer o bem para o nosso paciente, ok? E é um dos princípios da bioética. O outro princípio da bioética aí, pessoal, é o da não maleficência. Quando a gente fala em não maleficência, é não fazer o mal para o paciente, tá? Então, não maleficência, deixar de causar o mal intencional a uma pessoa, já é fazer o bem para este indivíduo. Alguns denominam de beneficência positiva e negativa, que podem ser formuladas como expressões complementares de uma ação benéfica. Então, não maleficência é não causar o mal e maximizar os benefícios possíveis e minimizar os danos possíveis. Nós sabemos que dentro da nossa profissão, os benefícios são muitos, tá? Os danos e os riscos, eles são mínimos, porém eles existem. Por mais que nós façamos tudo correto, mas sempre o paciente, ele vai estar em risco. Que seja o mínimo possível, mas ele está em risco. Seja se ele está num ambiente hospitalar que é contaminado, então ele está em risco de infecção cruzada. Por mais que a gente sempre lave as mãos, faça todos os procedimentos assépticos, mas é um risco que o paciente está correndo, né? A questão psicológica do paciente estar internado vários dias. É um risco, tá? Porque o psicológico já está mexendo com o social, já está mexendo com o biológico, mas é um risco que o paciente corre, né? De estar lá com as suas individualidades, com a sua subjetividade, não estar no seu lar, né? No convívio com as pessoas queridas. Então, tudo isso vem a mexer psicologicamente com o paciente, e isso é um risco. Tá? Então, nós devemos, né, estar sempre observando os possíveis riscos e trabalhando para que eles não aconteçam, tá? Mesmo a gente sabendo que volta e meia eles podem acontecer, né? Podem passar por nós, tá certo? Tem uns riscos, pessoal, que muitas vezes a gente acaba cometendo com o nosso paciente que passa despercebido. Tá? Quando, por exemplo, né, a gente manda o paciente esperar demais, né? Quando muitas vezes a gente sabe que um procedimento ele não precisa ser feito naquele momento, mas o paciente está lá, né, querendo que isso seja feito logo, tá? Logicamente que a gente não faz isso intencionalmente, certo? Mas que a gente deve sempre, a importância de sempre estarmos fazendo uma autoavaliação em cima das nossas
ações em cima do nosso dia a dia, das nossas atividades, tá? Que às vezes, pessoal, a demanda, né, muito grande, a experiência, né, o tempo de serviço, muitas vezes faz com que a gente não reflita diante de determinadas situações, né? E daí a gente acaba, de forma não intencional, causando o mal para o nosso paciente. Tá? E quando a gente causa o mal, a gente está indo contra o princípio da não maleficência, que é um princípio bioético, ok? Daí nós vamos para a autonomia, tá? Na autonomia, pessoal, nós temos 2 tipos de autonomia, certo? A autonomia do paciente e a autonomia do profissional, certo? Aqui no slide vocês vão ver a autonomia do paciente, mas eu puxo um parênteses aí para a autonomia do profissional, tá? Então, a palavra autonomia, segundo a base etimológica, provém de auto, do grego próprio, e nomos, para ser nomos aí, viu, pessoal? De lei, regra e norma. É o sinônimo de autodeterminação, autogoverno, liberdade e independência. O poder da pessoa de tomar decisões que afetam sua vida, sua integridade físico-psíquica, suas relações sociais, é capacidade do ser humano de decidir o que é bom, o que é seu bem-estar, de acordo com seus valores, expectativas, necessidades, prioridades e crenças. Pessoal, o paciente ele tem autonomia sobre ele. E essa autonomia ela tem que ser respeitada por nós profissionais. Quando o paciente, por questões religiosas, não aceita um determinado procedimento, tá? É ele dentro da sua autonomia, tá? Dentro do que ele veja que é bem para ele, que faz bem para ele. Mesmo que nós profissionais mostre o paciente, mostre a família os benefícios e os malefícios de se fazer ou não o procedimento, se o paciente for contra, nós, como profissionais, não podemos fazer esse procedimento, realizar esse procedimento. Como nós trabalhamos, inclusive nós já falamos sobre isso, com respaldo profissional, nós pedimos para ele assinar o termo de responsabilidade por não aceitar realizar determinado paciente ou determinado procedimento. É a autonomia dele sobre ele mesmo, tá? Se for um menor de idade, se for um idoso, uma pessoa incapaz, tá? Então, o familiar ou o tutor vai assumir essa responsabilidade, tá? Ele vai dar autonomia ou não para se realizar determinado procedimento, certo? E daí, caso ele não dê e seja necessário, o responsável, o familiar ou o tutor assina o termo de responsabilidade. A gente anexa no prontuário, que é o nosso respaldo como profissional, certo? De maneira nenhuma, pessoal, a gente pode deixar o paciente não aceitar o procedimento e não assinar nenhum termo, certo? Porque aí vai ser a palavra dele contra a nossa, que nós orientamos para realizar o procedimento, ele se negou, tá? E agora o paciente teve complicação, ou o paciente foi a óbito e a família quer explicação. Tá? A partir do momento que nós temos isso no prontuário, né, o termo de responsabilidade é assinado, é o nosso respaldo legal. Nós estamos acobertados legalmente. A mesma coisa acontece aí com relação à alta hospitalar. Existem pacientes que não querem ficar internados no hospital. Ou a família acha melhor que ele vá para casa, né? E daí, a equipe que está assistindo esse paciente prefere que ele fique internado aos cuidados da equipe lá no ambiente hospitalar. Mas a família insiste, ou o paciente insiste, ou ambos insistem, então vamos assinar o termo de responsabilidade da alta,
tá? Então, a responsabilidade agora é da família, não é mais nossa. Caso esse paciente retorne, nós temos que aceitar? Sim, nós temos que aceitar, certo? Porém, caso aconteça essa alta, outro termo que ele vai assinar. Tá bom? Então, veja que o nosso paciente tem autonomia sobre ele e, por isso, ele tem que ser informado e ele tem que decidir sobre o que pode se fazer ou não. Com relação à autonomia do profissional, daí eu abro parênteses e trago para nós da enfermagem, nós somos profissionais autônomos, no sentido das nossas atividades, tá? Quem sabe a atividade do enfermeiro é o enfermeiro. Quem sabe a atividade do técnico e do auxiliar, além deles, é o enfermeiro, tá? Quem sabe a atividade do médico é o médico. Então, nós não podemos estar realizando a atividade de outro profissional. Não é porque ele mande que a gente vai estar fazendo, tá? Dentro da nossa categoria, nós temos que ver, já vai, Tamires, nós temos que ver o que é atividade exclusiva do enfermeiro e o que é a atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, o que é a atividade do técnico e o que é a atividade do auxiliar, certo? Para que cada um, mesmo dentro da classe de enfermagem, esteja fazendo suas atividades dentro do seu conhecimento, ok? Fala, Tamires. Professora, assim, eu já vi em filmes, em séries, isso acontecendo. Não sei se na vida real pode acontecer também. Mas, assim, por normas religiosas, assim, da religião da pessoa, tem uma religião que não permite várias coisas. Tipo, transfusão de sangue para salvar a vida da pessoa, essas coisas assim. E eu já cheguei a ver em filmes e em séries que os médicos, para salvar a vida do paciente, passam por cima disso tudo, até por cima até da família, para poder salvar a vida daquele paciente. Pode isso acontecer? Não, não pode, Tamires, certo? Por quê? Primeiro, pela questão da autonomia. O paciente ele tem autonomia por ele mesmo. Então, nada a gente pode fazer se o paciente não permite, tá? Então, caso isso aconteça, como nos filmes, o paciente ele pode nos levar à justiça porque ele não permitiu determinado procedimento. Tá? E isso entra na questão judicial, entra na questão do nosso conselho, tá? Que o paciente ele sempre tem autonomia, vai contra um princípio bioético, tá? Vai contra um princípio ético, que também autonomia é um princípio ético, além de ser bioético, certo? No caso, professora, quando eu assisti, o paciente, ele era também da mesma religião, só que ele não estava com vontade de morrer, né? Porque se não tivesse feito o procedimento, ele ia acabar morrendo. Ele não estava com vontade de morrer, ele queria sim que o médico fizesse alguma coisa, só que a família estava pressionando por causa da religião. Pronto. Aí é onde nós temos que ver as duas partes, né? Se o paciente não autoriza e se a família autorizar, tá? A gente pode entrar aí através do assistente social com as questões legais, onde, né, e também com o jurídico do hospital, onde eles comecem a achar algo que a família seja responsável por isso e assuma essa responsabilidade. Lembrando sempre da questão dos termos, tá? Isso, na questão do paciente ou menor, ou do paciente incapaz, tá? Como, por exemplo, ele é idoso, mas ele não responde mais por ele. Então, a família vai responder, tá? Pacientes com transtornos mentais, certo? Ele também tem que ter a família para responder. Tá? Mas veja que o paciente, ele mesmo, ele tem que ter autonomia e ele decide sobre ele mesmo. Nos casos, né, em que o paciente não pode responder,
né, no caso aí que Matheus falou de ser menor, no caso de ser incapaz, paciente com transtornos mentais, a família ou o tutor vai responder por essa pessoa. Caso não tenha ninguém que responda por esse paciente, se ele também vier inconsciente, né? Aí a família vai responder por ele. Caso não tenha ninguém para responder por esse paciente, né? Ele é incapaz ou ele está inconsciente, não tem família nenhuma, já se buscou família para responder por ele e não tem ninguém, aí sim o médico e a equipe tomam a decisão e fazem o procedimento, tá? E para respaldo da equipe, eles informam a justiça sobre isso, tá? Vai a conhecimento judicial, que foi feito determinado procedimento, porque o paciente estava em determinadas condições que não podia responder pelo mesmo, e não tinha nenhum familiar, nenhum tutor, nenhum responsável que também autorizasse ou não determinado procedimento. Certo? Porque aí toda a equipe fica respaldada, tá? E nós temos que saber que nós temos que trabalhar com respaldos legais. Pode falar. Mas, assim, por mais que seja de menor, ou então seja um idoso já, se for nesse caso, assim, de religião, que a religião não permite, ainda não poderia, será que a justiça não ficaria, assim, a favor do paciente, para poder salvar a vida do próprio paciente, porque, assim, é meio complicado, um caso assim a se pensar, porque também tem aquelas leis dos direitos humanos, né, que a pessoa tem direito a várias coisas, e por causa de uma religião, a pessoa perder a vida, porque a religião não permite de deixar fazer algum procedimento para salvar a vida do paciente. Mas aí, Tamires, entra outras coisas, né? Entra a questão dos direitos humanos, como você falou, entra a questão da política nacional de humanização, que fala que o paciente ele tem direito com relação à sua religião, tá? A expressar a religião, a seguir essa religião, e isso não pode ser questionado pelos profissionais. Tem a questão da política nacional do idoso, que também é coberta essa questão da autonomia do idoso, tá? Na questão da independência, tá? A partir do momento... Porque, assim, eu penso assim, se por religião pode ser feita tudo isso daí que a senhora disse, a seita ela é uma religião. E tem várias seitas que comem carne humana. Então não era para ser crime se isso acontecesse também, né? Porque pensando assim por esse lado, né? É para saber, né? A questão, né, é cada um na sua religião e cada um que respeite a de cada um, né? Porque nós, como profissionais, nós temos, né, em várias políticas, na Política Nacional de Saúde do Idoso, na Política Nacional de Humanização, sempre frisando essa questão de obedecer realmente, né, essa autonomia do paciente, tá? São dilemas bioéticos, viu, que nós passamos, tá? E daí, pessoal, nós temos, né, a questão da justiça, tá? Que a justiça, ela trabalha com o mesmo princípio do SUS, que é o da equidade, né? Então, a saúde, ela é para todos, né? Ela está de maneira igual para todos, certo? E como entra aí, né? Como fala aqui nesses pontinhos, a cada pessoa uma parte igual, a cada pessoa de acordo com a sua necessidade, a cada pessoa de acordo com o seu esforço individual, a cada pessoa de acordo com a distribuição à sociedade e a cada pessoa de acordo com o seu mérito, tá? Então, em suma, dentro do princípio bioético, a justiça, ela está para todos de maneira equitativa, ou seja, de maneira igual. Às vezes, nós buscamos mais um serviço, tá? Porque a gente é o único recurso que nós temos. Aí eu quero que vocês imaginem aí, e vamos fazer uma reflexão com relação ao SUS, né? O nosso querido SUS.
Muitas vezes as pessoas falam, né, que buscam o SUS e não têm direito ao SUS. E daí eles acabam tendo que pagar a consulta, tá? Eu quero que vocês vejam esses dois exemplos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum recurso. Então, eu fui para o posto de saúde, lá o médico me passou um exame, tá? Eu fui marcar essa consulta, esse exame pelo SUS e daqui a 2 meses eu vou conseguir fazer esse exame. Mas eu vou lá no particular, né? E esse exame custa R$ 300. Mesmo com pouco dinheiro que eu tenho, eu junto daqui, junto de lá, né? Vendo uma coisinha aqui, vendo uma coisinha lá, consigo esses R$ 300 e vou fazer meu exame amanhã, tá? Outro exemplo. Eu sou uma pessoa sem condição nenhuma, né? Vou lá no posto de saúde, o médico me passa um exame, eu vou fazer esse exame, vou marcar no SUS daqui a 2 meses. Aí eu vou lá no particular, é R$ 300. Ah, mas eu não tenho de onde tirar, tá? E daí o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o SUS, tá? Vou esperar os 2 meses. Veja que o SUS, ele estava igual para todos. Para aquela pessoa, né, que juntou os R$ 300 e conseguiu pagar a consulta, ela arranjou a vaga dela no SUS, só que daqui a 2 meses. Como ela está para aquela pessoa que não tinha condição, que daqui a 2 meses vai fazer o exame, tá? Então, veja, pessoal, que o serviço público, ele tá para os dois casos. Só que tem pessoas que têm um pouco mais de condição, ou têm condição, que aí elas não vão esperar pelo SUS, tá? Se eu tenho condição de pagar um exame, eu não vou esperar pelo SUS, tá? Vou fazer logo, porque minha saúde está precisando urgente. Se eu não tenho nenhuma condição, eu vou ser obrigada a esperar. Mas veja que o SUS, ele está lá para todas as pessoas, para aquelas que precisam e para aquelas que, né, podem se virar sozinhas, né, que podem pagar o particular, tá? Então, veja que essa questão de igualdade para o SUS é nessa visão, tá? Ele está lá para todos, só que, às vezes, uma pessoa usa mais porque não tem muitas condições e outra pessoa usa menos porque tem outras condições, tá? Exatamente, mas o que eu quero mostrar, Tamires, é a questão de que o SUS estava lá para essas duas pessoas, para essas duas realidades, entendeu? Mesmo que devido à urgência ela vá ser mais rápido, tudo bem, mas ela vai ter que esperar em algum momento, tá? Ao contrário de que talvez se eu possa pagar, ele seja um pouco mais rápido, né? A questão do privado. Mas a justiça, ela está lá para todos, tá? Só que uns, né, como falei, necessitam mais, outros necessitam menos. E daí nós vamos, né, nesse trabalho aí juntos, tá?